Entretanto, acerena-te e espera. Muitas das inquietações que te pungem o espírito não passam de nuvens formadas por tua própria imaginação. A pessoa que te parece suspeita, qual se te fosse um adversário preste a ferir-te, talvez esteja em tua área de ação buscando auxiliar-te. O desencanto experimentado terá sido provavelmente o meio de que se valeu a sabedoria divina para livrar-te de perturbações futuras, cujo peso não suportarias de pé. Aconteça o que acontecer, guarda-te em paz, oferecendo aos outros o melhor de ti, a fim de que os outros te ofertem o melhor de que disponham. Ainda que fardos de sofrimento se te amontoem na vida, permanece firme em tua fé e em teu caminho, porquanto nenhuma tempestade, por mais arrasadora, te pode arrancar a proteção de Deus. O Emmanuel
normalmente é desse jeito. Ele vai direto lá no ponto que a gente precisa. Ele parece que descobre o que a gente está precisando ouvir para poder meditar e aí consertar aqueles passos tortos que de vez em quando a gente dá, e às vezes já está tão acostumado a andar torto que a gente acha que é normal. E quando alguém às vezes ainda vem falar com a gente, olha, esses teus passos não estão muito retos não, a gente ainda fica chateado com quem tentou nos ajudar. Mas Emmanuel vai começar dizendo que se hospedastes conflitos no pensamento sem perceber, e por isso te afliges, ele diz, asserena-te e espera. Maria de Nazaré falou essa frase tão feliz para todos nós. Não há mal que dure para sempre. É só um exercício de vida. Aprendeu a matéria, fez bem o exercício, pronto, acabou. Não vai ter mais, não. Passou na prova, está feito. Vamos para a próxima, né? Para a próxima questão da prova. Emmanuel continuou dizendo, muitas das inquietações que te pungem o espírito não passam de nuvens formadas na tua própria imaginação. E às vezes não está acontecendo nada, mas os pensamentos fazem a gente entrar em guerra muitas vezes. Às vezes não está acontecendo exatamente nada. A gente deixa um pensamento ir ganhando forma, quando a gente vê, virou uma história digna de ser colocada num livro, botar no papel e vira uma história de tanto que a gente vai embolando minhocas dentro da cabeça e criando aquele monstro gigantesco, partindo de um verdadeiro nada. Não tinha nada acontecendo, mas a gente bola aquela história e aí acaba perdendo, às vezes, horas do nosso dia dentro daquilo ali, sinal que tem capacidade para ficar preso aos pensamentos. Pode, então, ficar preso numa leitura, por exemplo, né? Ele diz que a pessoa que te parece suspeita, tal se fosse um adversário prestes a ferir-te, talvez esteja em tua área de ação, buscando auxiliar-te. Então, é um cuidado que a gente já deveria estar com ele feito, entendimento feito, cuidado com julgamento precipitado. Então, aquela coisa da primeira impressão é a que fica, não é bem assim não. Aguarda um pouquinho mais antes de dar o teu parecer, observa um pouquinho mais, deixa as coisas caminharem, deixa a pessoa muitas vezes se apresentar. Às vezes a gente já faz o julgamento e dali para frente coloca uma barreira entre nós e a pessoa ainda nem disse a que veio. Então deixa ela, de repente ela está chegando e amanhã será aquela pessoa que vai ser o teu braço forte, que vai te estender ou os braços, ou vai te estender o ouvido. Ele diz que o desencanto experimentado terá sido provavelmente o meio em que se valeu a divina sabedoria para livrar-te de tribulações futuras, cujo peso não suportarias de pé. Às vezes a gente faz de tudo para alcançar um sonho e ele nunca chega. Então a gente já falou tantas vezes aqui. Às vezes a gente quer algo, mas a gente não sabe se a gente pode ter esse algo. Será que aquilo que eu tanto desejo não será a minha pedra de tropeço? Não vai ser exatamente ali que agora eu estou aqui nos meus sonhos, mas a hora que aquilo vier para a minha mão, eu não saberei administrar a tal coisa? Ou material, ou psicologicamente, de alguma forma eu não vou administrar isso e eu vou acabar me perdendo por conta disso. E algo que eu desejei tanto. Então, às vezes a gente quer, mas aqueles que realmente sabem da nossa história, principalmente a pregressa, a passada, de vidas passadas, é que vai dizer para a gente se dá ou não dá para a gente colocar essa coisa na nossa bagagem e carregar. Às vezes é melhor ficar longe disso. E ele diz que, aconteça o que acontecer, guarda-te em paz, oferecendo aos outros o melhor de ti, a fim de que os outros te ofertem o melhor de que disponham. Aquela velha frase e sábia, gentileza gera gentileza, né? Então, às vezes, a gente, num pequeno gesto, desperta alguma coisa em alguém, dali para frente, aquela pessoa que estava se perdendo, se reencontra no teu pequeno exemplo. Às vezes você nem prestou atenção no que você fez, mas ele prestou. E quando ele prestou atenção, tudo na vida dele fez sentido, dali para frente, a humanidade ganhou um benfeitor, e você nem sabe que foi através daquele teu pequeno gesto. Ainda que fardos de sofrimento se amontoem na vida, permanece firme na tua fé e em teu caminho,
porquanto nenhuma tempestade, por mais arrasadora, te pode arrancar a proteção de Deus. A gente fala isso aqui toda hora, né? Para que a gente tenha sempre essa certeza. Quem manda de verdade no planeta está com a mão no controle sempre. Pode aparentar um monte de coisa por aí, que as coisas estão tortas por isso, por aquilo. Olha, é só um período. Afinal de contas, o que foi que Jesus pediu a Ismael com relação ao coração do mundo pátria do Evangelho? O que foi pedido por Jesus que Ismael fizesse? Está lá no Brasil, coração do mundo pátria do Evangelho. Pediu que fosse lá no umbral, pegasse todos aqueles que estavam para lá de tortos, aqueles que aparentavam que não tinha jeito, e pediu para reencarnar todos eles no Brasil. Então, se está bagunçado hoje, é Jesus tentando auxiliar aqueles que são os mais doentes, como ele sempre disse, né? Que eram os que mereciam, precisavam mais. Então, indo para o nosso livro dos Espíritos, a gente está praticamente encerrando o capítulo 6 do livro 2, e o capítulo 6 trata de vida espiritual, e o assunto desse trecho fala de comemoração do Dia dos Mortos e de funerais. A pergunta é a 327. Kardec, então, vai questionar a equipe do Espírito de Verdade. O Espírito assiste seu enterro? E eles vão responder, frequentemente assiste. Mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Kardec ainda faz uma segunda, que é a 327A. Fica lisonjeado com a afluência de pessoas ao seu enterro? E eles respondem, mais ou menos, conforme o sentimento que as anime. Às vezes a gente vai para uma situação dessa, para um funeral, para um velório, e às vezes o pensamento não é aquele pensamento que a gente sempre diz que é o ideal, né? Aquele pensamento de oração, de auxílio, aquele que se foi, de fazer um bom pensamento para que o ambiente se melhore. Às vezes a pessoa vai para bater papo, vai para contar piada, menos para se preocupar com o amigo ou a amiga que está retornando à pátria espiritual, ainda na sua perturbação, e a nossa oração, nosso pensamento bom sempre estaria ajudando esse controle melhor dessa pessoa. E na mensagem do Chico, nós vamos encontrar a título Esperança. E aí diz assim, é necessário acreditar na esperança, como que adotar a esperança. Então, diante dos obstáculos, superá-los, diante das quedas, erguer-se e exclamar contra todas as possibilidades de desalento ou de fracasso. Do livro Chico Xavier, Para Sempre. Então, elevando os nossos pensamentos, vamos buscar aquela imagem, aquele momento bom da nossa vida, aquela música que toca a gente, a lembrança daquela pessoa que mora no nosso coração. Senhor Jesus, amigo e mestre, abençoa, Senhor, a todos que presente a esse encontro, mesmo que pelos caminhos da tecnologia, da internet, possamos todos encontrar nas palavras que nos chegarão do nosso palestrante os direcionamentos necessários para que possamos fazer os reajustes dos nossos caminhos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos entendimentos. Possamos então, Senhor, com a Tua bênção, envolver o nosso Gilberto no melhor dos nossos corações, das nossas vibrações, dos nossos sentimentos, para que ele possa entregar para nós todo esse estudo preparado. Que assim seja. Então, com a palavra, o poeta da casa. Sobre o tema do Livro dos Espíritos, 2 de novembro assinala Contradições de Doer. O vivo busca lembrar, o morto quer esquecer.
Quem agradeceu hoje o lindo dia que tivemos hoje? O sol, o horizonte, o céu limpo. Quem agradeceu a Deus, isso permaneça sentado. Todos, João Márcio, todos agradeceram. Graças a Deus. Comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha, disse André Luiz. No livro Ação e Reação, eu encontrei o seguinte: na consciência humana, a razão e a vontade, o conhecimento e o discernimento entram em função nas forças do destino, conferindo ao espírito as responsabilidades naturais que deve possuir sobre si mesmo. Então, o pensamento é energia. O pensamento é força. Já foi registrado materialmente a força e o peso do pensamento. No livro Pensamento e Vontade, de Ernesto Bozano, ele disse o seguinte: um pensamento de paz, quando emitido por alguém profundamente concentrado, é o remédio. Profundamente concentrado nesse propósito, nesse sentimento, torna-se extremamente belo e expressivo. Já um pensamento colérico, ao contrário, torna-se repugnante quanto horrível. Quer dizer, se você fixar a imagem, por exemplo, uma criatura apaixonada, que fica pensando no príncipe encantado, se for uma moça, se ela ficar lembrando constantemente, um médium vidente vai ver acima da cabeça dele a imagem da cabeça dela, a imagem do homem. São igual a relâmpagos, as imagens vão e voltam, mas elas se materializam porque são ectoplasma, através da ideoplastia. Que Ernesto Bozano, nesse livro, Pensamento e Vontade, quem quiser conhecer bem esse tema, na livraria nós temos esse livro. E foi, inclusive, fotografado por Ernesto Bozano naquela época das experiências. Então, o livre-arbítrio e a vontade são duas excelências da alma, duas faculdades que Deus nos colocou para que a gente construa, através dessas, do pensamento e da vontade, do livre-arbítrio e da vontade, nós vamos construir o nosso destino, que será bom ou mal de acordo com a qualidade do nosso pensamento e da nossa vontade. Até mesmo nós movimentamos sempre, e até mesmo numa condição de expiação, nós podemos melhorar esse clima. Vamos dar um exemplo. Um delinquente, é um exemplo dado por Emmanuel, segregado numa penitenciária, conforme o seu comportamento, ele vai atrair a simpatia dos carcereiros. E aí o que acontece? A melhor refeição, o melhor clima, enfim, a melhor situação, o carcereiro vai automaticamente dar para ele, porque ele conquistou a simpatia do carcereiro. Já o outro que reclama, que é rebelde, aquilo tudo, vai conseguir o quê? O isolamento e as coisas piores. É assim na vida. Vamos figurar, para a gente ver o peso e a importância do pensamento. Vamos figurar um homem que aos 40 anos de idade assassinou alguém, ou aos 40 anos de idade cometeu suicídio. Então o que vai acontecer com ele na nova encarnação? Aqueles sentimentos, veja, a lei de justiça é perfeita. Aqueles sentimentos que levaram a criatura a cometer o crime ou a suicidar-se, voltam
retornam a ele na mesma intensidade aos 40 anos de idade na próxima encarnação. Num sentimento, a cada um segundo as suas obras, falou Jesus. Num sentimento chamado por André Luiz de circunstâncias reflexas. E André Luiz dá esse exemplo. Agora, qual é a defesa, já que esses sentimentos vão voltar quando ele fizer 40 anos, na próxima encarnação? Se esse homem não houver amealhado recursos educativos e renovadores nessa próxima existência, em si mesmo pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a superar a crise inevitável, encontrará dificuldades para vencer o obstáculo. Por isso que muitas pessoas repetem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades em várias e várias encarnações. Não existe gratuidade na lei de Deus. A lei de Deus é lei de conquista. Nós temos que fazer para merecer. Para receber, automaticamente você tem que fazer. Se você não fizer, você não recebe. Porque as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós, começam em nós alimentando-se de nós mesmos. O Chico, certa feita no Uberaba, ele foi visitar uma senhora com 2 filhos em extrema penúria, sofrendo severa enfermidade. Ela exalava odor fétido, essa senhora, em chagas abertas por todo o corpo. E um médico amigo do Chico, que não era espírita, era simpatizante, perguntou: Chico, nesse caso a eutanásia não seria melhor? Aí Emmanuel, em socorro ao Chico, diga a ele que, embora as restrições que ela está submetida, até agora não passou pela sua cabeça a ideia do suicídio, que cometeu nas 3 últimas existências na carne. E tem mais. Um garoto foi levado ao Chico, a mãe levou para o Chico para perguntar se o espiritismo tinha alguma resposta ao problema dela. O garoto não tinha braços, era cego, surdo e mudo. E o médico estava diagnosticando, ela levou ele ao médico, que estava com problema nas pernas, amputar as pernas. Vejam, cego, mudo, surdo e sem braços. E a medicina queria amputar as suas pernas. O espiritismo tem alguma resposta para o meu problema? Como o espiritismo tem resposta para todos os problemas, Emmanuel então disse: diga a ela que nas últimas 10 existências, ele cometeu suicídio. Então ele pediu a Deus, antes de reencarnar, olha só, sofrimento nem sempre é resgate. Porque nós temos a mania de olhar a reencarnação para trás. Como disse a Berenice Lima uma vez aqui, né? Quer dizer, não, ele está sofrendo é o passado. Não, ele fez isso é porque ele está devendo. Não, gente. Vamos pensar na reencarnação para frente. A excelência da reencarnação, o que é que nós podemos fazer para frente? Então, diga a ele que ele pediu, rogou a Deus um corpo, diga a ela, a mãe dele, que ficasse inibido nele ou impedido nele a possibilidade do suicídio. Olha só, então aquele corpo deformado, paralítico, aquilo tudo, não era resgate, era defesa, para ele não cometer de novo suicídio. Mas ele ouviu falar que tem um barranco na sua casa, a 50 metros da sua casa, que ela morava numa comunidade, num barranco, e já está pensando em se jogar no barranco. Mas ele precisa ficar no corpo o maior tempo possível para ir filtrando, para ir expurgando do seu pensamento a vontade compulsiva de suicidar-se. Então, onde é que nós estávamos mesmo? Qual é a medida a ser tomada
como defesa para evitar novas quedas morais. E o ministro Sanzio está lá em Ação e Reação. A meninice e a juventude são as épocas mais adequadas à construção da fortaleza moral, com que a alma encarnada deve tecer gradativamente a coroa da vitória que lhe cabe atingir. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, numa página chamada Esquecimento e Reencarnação, sobre esse tema, ele diz o seguinte: encetando uma nova existência corpórea para determinado efeito, a criatura recebe implementos cerebrais completamente novos, no domínio das energias físicas, e para que se lhe adormeça a memória funciona a hipnose natural, como recurso básico em muitas ocasiões, dormindo em pesada letargia, muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. Gente, nós temos uma bênção que muito desencarnado que sofre inveja da gente encarnado. Nós temos uma bênção que é isso aqui, ó. Chama-se esquecimento do passado. A gente lembra de algum delito moral que a gente tenha praticado na última encarnação? Não lembra. Mas o desencarnado lembra, porque a vítima está do seu lado o tempo todo. Ele tenta fugir, mas não tem saída, porque a vítima está ao seu lado. Então, o reencarnado sofredor, com pouco conhecimento, ele quer voltar para a carne para esquecer. Olhando depois da morte, vi meus conflitos sem fim. Ó Senhor, dá-me outro corpo, quero esquecer-me de mim, disse o poeta. Então é o esquecimento. Voltando a Emmanuel. Dormindo em pesada letargia muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. Durante 7 anos, o espírito reencarnante é submetido à prostração psíquica nos primeiros 7 anos da vida física, tempo em que se reaviva a experiência terrestre, assim mais ou menos são 3.000 dias consecutivos de sono induzido ou hipnose terapêutica, e é nesse tempo que cabe aos pais, aí entra um ponto que a gente tem que refletir e tem que pensar. Cabe aos pais proverem a criança de novos conceitos e pensamentos acerca de si própria. Então, gente, é equívoco entregar a criança ao controle remoto, ao computador, à televisão, ao celular e à mesada. Ou então entregar a babá ou entregar no colégio. Esse colégio não educa, meu filho continua mal criado, mas o colégio não é para educar, é para informar. Para educar são os pais. Então, gente, os nossos filhos deseducados hoje serão os nossos pais deseducados amanhã. Vejam a importância da educação. Olha, até 14, 15 anos, meus filhos tinham obrigação de vir no centro. Não tinha essa história de não quero, não gosto, porque eu aprendi com o Manuel Franco, do Curupaiti. Quem come do meu feijão participa da minha religião. Então tinha que vir. A semente ficou. Depois dos 14, 15 anos, que eu achei que aí eles iam ter uma ideia negativa do espiritismo por causa da minha imposição, aí eu deixei. Mas a semente ficou. Gente, já imaginaram por que tem crianças que são voltadas, inclinadas para o lado espiritual, mocinhas, jovens, ainda com 20 e poucos anos, tratam das coisas espirituais como criaturas mais antigas, não querem saber, porque trataram antes. Gente, nós somos, sabe o que nós somos? A grande maioria, nós somos espíritas. Isso aqui é um 2, viu? Pela segunda vez, não parece, mas é. Pela segunda vez.
Então, os nossos filhos, ninguém faz milagre nem fantasia. Os nossos filhos, para tratarem da espiritualidade amanhã, na próxima encarnação, eles precisam tratar agora. Porque vai ser, sabe o que acontece? Olha, é lei do merecimento. Quem toma conta de velho, porque velho não é fácil, viu? O velho faz bem 3 coisas na vida, viu? Rezar, contar caso e reclamar. Então, quem toma conta de velho, com paciência e boa vontade, sabe o que vai acontecer com ele? É lei. Ele vai ter o direito de ter corpos bem feitos na próxima encarnação. O velho, a criatura madura que não precisa estudar, mas que estuda, que quer fazer no estudo alguma coisa, sabe o que vai acontecer com ele na próxima encarnação? Ele vai ser uma inteligência precoce na próxima encarnação. Gente, nós não estamos aqui para repetir o que nós já fizemos de milhares de anos. Nós estamos aqui para criar, alimentar, desenvolver o espírito. Porque nós não somos corpo, nós somos espíritos. Tem que sair da rotina, do mesmismo, acordar, tomar café, trabalhar, parar para almoçar, trabalhar de novo, parar para o jantar, depois chegar em casa, ligar o controle remoto de meditação transcendental, que os povos chamam de televisão, e daqui a pouco dormir no sofá, esquecer que a televisão está acordada. Tem muita gente assim, né, Afrana? A gente conhece, né? Muita gente que dorme no sofá com a televisão ligada. E no dia seguinte recomeçar de novo. De novo a mesma coisa, gente. Nós temos que entender que nós não somos corpo, nós somos espíritos. Não vamos deixar a vida, não, nós vamos viver, ter amizade, fazer amigos, caminhar, sorrir, cantar, alegrar-se, mas tratar do espírito. Tratar do que é imperecível, que é o espírito. Então, cabe aos pais essa situação. O Chico falou que o mundo só vai mudar quando aceitar a reencarnação. Só vai, porque a reencarnação é que explica todos os conflitos. Enquanto não aceitar a reencarnação, acontece o que está acontecendo lá na Ucrânia, na Rússia. Acontece isso. Porque eles não aceitam, não entendem o que seja reencarnação. Temos obstáculos, sim. Jesus não falou que seria fácil. Então, as nossas vítimas de ontem, muitos de nós, são os nossos obsessores de hoje. E o obsessor, fazendo um parêntese sobre esse tema, todos nós temos obsessores. Vou dar uma informação para vocês. Todos nós que estamos aqui na sala, o Márcio, eu, o Afrânio, nós temos obsessores. Não quer dizer que nós estamos obsidiados, enquanto estivermos trabalhando no bem. É simples. Uma turma de obsessores foi pegar uma senhora. Tinha um problema com aquela senhora, lá em Uberaba. Chegava lá, encontrava ela trabalhando na máquina de costura, fazendo enxoval para bebês, crianças pobres. Aí eles tinham que voltar, sabe por quê? Porque quando a gente começa a trabalhar no bem, automaticamente nós atraímos, olha gente, é a fórmula de atrair espírito benfeitor para perto de nós. Olha que beleza, é o trabalho no bem. Então eles chegavam lá, encontravam ela costurando e os benfeitores ao lado dela, eles não podiam entrar. Sabe quanto tempo eles ficaram assim, os obsessores? 10 anos. 10 anos encontraram ela trabalhando no bem e impossibilitados de entrar. Ah, vamos desistir, essa mulher não tem jeito não. E procuraram outra, foram cantar em outra freguesia. Porque ela se defendeu através disso. Tem gente que diz que não tem tempo.
Mas voltando, os obsessores levam uma vantagem em relação a nós. Sabe por quê, gente? Por que eles levam uma vantagem em relação a nós? Porque eles conhecem o nosso passado. Eles conhecem o nosso passado espiritual. Então eles sabem onde está o nosso ponto fraco. Sabe direitinho onde é o nosso ponto fraco. Porque ele lê os nossos pensamentos. Eu não falei no início aqueles pensamentos que a pessoa, a ideia fixa, que é até fotografada, foi fotografada, e que a pessoa plasma aqui na sua cabeça? Então o obsessor conhece. Ele vê qual é a nossa inclinação permanente. Se nós somos criaturas sistematicamente tristes, eles vão entrar pelo caminho da tristeza para nos agredir. Se nós somos criaturas extremamente irritadiças, mal-humoradas, é por ali que eles vão entrar. Então eles conhecem o nosso ponto fraco, o nosso passado. Então é o nosso, chama-se o nosso psicologicamente é o nosso tema central, que todos nós temos. Todos nós temos. Tem gente que o tema central dele é fofoca, falar mal dos outros. O dia inteiro. Ele fica doido na rua, no portão para esperar o vizinho para falar. Você viu a fulano, para falar mal do governo, falar de tudo, todo mundo. Porque o tema central dele é a fofoca. Tem outros que o tema central dele é a avareza. Só pensa em dinheiro, milhões. É o tema central dele. Já tem outros que o tema central é servir, é a caridade. Então o obsessor conhece o nosso passado e com isso ele leva vantagem. É o reflexo dominante da nossa personalidade, aquilo que nós pensamos todos os dias. E morreu, gente, continua igualzinho do lado de lá. Nem o Lúcio falou, no livro Deus Conosco, ele viu conhecidos dele, amigos dele, que há 3.000, 4.000 anos estavam sem nenhum avanço moral hoje. Há 3.000, 4.000 anos atrás, tinham as mesmas situações morais de hoje. Não avançaram nada. Mas Deus não tem pressa, Ele espera, Ele não tem pressa. Ele espera que a gente um dia canse. Gente, o ideal da criatura esquisita, cheia de problemas, é cansar de sofrer. Enquanto ele não cansar de sofrer, ele não muda. Então o sofrimento tem horas que é uma bênção na gente, viu? André Luiz, ouvindo a palavra de um obsessor treinado na escola dos Vingadores, disse: além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam, a experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, do tema central que nos caracteriza. Desse modo, disse o obsessor, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições que prefira viver. Que a criatura prefira viver. Assim, aí Emmanuel, eu estou me valendo de Emmanuel. Emmanuel disse o seguinte: o que é que Emmanuel disse? É assim que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista, a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Palavras de Emmanuel. Conhecido o reflexo da criatura, os adversários do bem nada mais fazem do que estimular esses reflexos, através de excitações constantes, dando força aos impulsos e aos quadros já existentes na imaginação da criatura. Então, cada um é tentado
exteriormente pela tentação que alimenta em si mesma. E André Luiz, perplexo, exclamou: nunca ouviram um verdugo aparentemente vulgar, com tanto conhecimento e tanta consciência do seu papel. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, analisando a esteira de nossos pensamentos, disse: o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. E ele completa: se o homem pudesse contemplar com seus próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Somos herdeiros de milênios, gasto na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto de, Emmanuel que fala isso, de correnteza no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. É aquilo que o poeta falou: deixa a vida me levar, a vida me leva eu, deixa a vida me levar. Deixa ficar como está para ver como é que fica, não é? Tem gente que é isso. Então nós nos acomodamos. Onde é que nós nos acomodamos? Tiraram daqui o apagador. Não faz mal, vou escrever aqui, ó. Nós nos acomodamos na ignorância acalentada. Acalentada. Já pensaram? A coisa mais fácil de falar é o não, já viu? Ah, não vou estudar não, aquele livro é muito difícil. É simples, a pessoa não faz nada. O não. O não é terrível. Vamos combater o não. Não faço porque sou imperfeito. Não vou porque o orador é chato. Não vou porque o orador Gilberto é enjoado. Não vou porque eu estou, enfim, eu estou cansado. Enfim, é o não. Vamos substituir o não pelo sim. É a ignorância acalentada. E a pessoa... Já viu? A ignorância não dói. Se a ignorância doesse, era uma beleza. Sabe quem falou isso? Chico Xavier. O problema da ignorância é que não dói. Se ela doesse, a gente levantava. Ninguém evolui sem instituir para si mesmo novos costumes. Até agora temos sido fiéis na infidelidade e constantes na inconstância. Nós temos sido. Disse o instrutor com acerto. Já botou aqui, valeu, obrigado. Disse ao analisar nossos costumes e hábitos: imperioso cultivar em nós o dever de servir. Gente, vamos servir, olha, vamos servir tanto que vai acontecer, sabe com o que conosco? Se nós servirmos muito... Ah, mas vê se acha o apagador por aí. Isso aqui está esquisito. Olha, nós vamos servir tanto que vai acontecer conosco. Ah, olha só. Estraguei. Vou escrever aqui. Ah, achou? Beleza, maravilha. Com isso, aquele rapaz estava dormindo lá, acorda com vocês rindo. Olha, nós vamos fazer hábitos automáticos. Então, o ato de servir, o gosto de servir, de vir ao centro, de fazer acontecer, de vir a quentinha, se torna um hábito automático dentro de nós. E a gente vem com dor de cabeça, com pouco dinheiro no bolso. A gente vem, morando longe, morando perto.
Humberto de Campos, no livro, agora é light para relaxar, viu? No livro Contos desta e d'Outra Vida, Humberto de Campos. Eu vou ler para não perder o brilho das palavras do nosso irmão, o irmão X. No decurso de 50 meses, ele viu um grupo, 3 pessoas, que se entregavam 50 meses ao estudo e análise do Evangelho. Eram apontamentos valiosos à margem do Evangelho. Deleitavam-se felizes em recordações sublimes sobre o Cristo, sensitivos que visitavam. O trio inspirava simpatia a Humberto, que procurou o benfeitor Cantídio. O nome deles eram Leandro, Jonas e Samuel. Pareciam, segundo Humberto de Campos, 3 apóstolos da grande causa. O trio inspirava tanta simpatia a Humberto que procurou o benfeitor Cantídio com a ideia de aproveitá-los em tarefas práticas do exercício da caridade. Foi assim que, então, Humberto de Campos conseguiu, o benfeitor, levar os 3 para um centro espírita. Através de ter seu brilhante comentário, o benfeitor, a respeito da importância da prática da caridade em nossas vidas. Porque o instrutor lhes estimulasse a exposição dos pontos de vista, falaram longamente das leituras que haviam efetuado. A turma dissertou longamente a respeito dos princípios de Kardec, louvaram as páginas de Leon Denis, desfiaram as pesquisas de Crookes, Aksakoff e analisaram as conclusões de Bozano e Shelley com notável mestria. Foram então convocados à construção de um templo espírita destinado ao estudo e ao exercício da caridade. Aí o entusiasmo. Para surpresa e desaponto de Humberto, convocados ao serviço, os estudantes, contudo, qual se fossem surpreendidos por ducha fria, inesperada, entreolharam-se transidos de susto. E um a um desfilou as suas desculpas. Sou um poço de provações, disse Leandro. Samuel declarou-se esmagado por lutas da parentela. E Jonas afirmou-se incapaz de responsabilidades maiores. O benfeitor, não se dando por vencido, indicou diversos setores que os amigos poderiam servir na evangelização, em creches, hospitais, distribuição de sopa, campanhas do quilo. O trio, no entanto, mostrou-se irredutível. Alegou falta de tempo, a incompreensão do mundo, a imperfeição da alma, a perseguição dos espíritos das trevas, o impedimento físicos e o martírio familiar. Diante do desapontamento de Humberto, o mentor explicou, bem-humorado: não se aflija, estamos frente dos companheiros filiados a TBC. Estamos diante de companheiros filiados à TBC. Intrigado, perguntou Humberto ao amigo: TBC? Que vem a ser isso, TBC? Vem a ser a sigla da Turma da Boa Conversa. E Humberto de Campos riu. Turma da Boa Conversa. Somente isso, não mais do que isso. Voltando à sessão para os circunstantes, os 3 amigos estavam entranhados de novo em palestra acalorada, comentando a mensagem do orientador de maneira chistosa, como se a palavra responsabilidade não existisse. Então, gente, vamos automatizar em nós o hábito de servir. Gente, é tão agradável, nos torna leve. A gente, às vezes, entra esquisito e sai leve, já lembraram nisso? E a gente basta apenas vindo na reunião. E se a gente entregar os braços na caridade, fazer qualquer coisa, enfim, quem vai ganhar somos nós, gente. E nós estamos fazendo isso, construindo para o futuro, a próxima encarnação. Olha que beleza. Nós podemos e estamos influindo, vindo aqui ao centro, meditando, gastando tempo nas coisas da alma. Nós já estamos preparando a nova encarnação. Porque esses reflexos,
esses acontecimentos de hoje vão influir decisivamente na próxima encarnação. Já estamos, olha que beleza, a gente saber que hoje nós podemos influir beneficamente, positivamente, na próxima encarnação, como disse a menina de 8 anos. Na próxima encarnação eu quero vir loura, de olhos azuis, disse a menininha. Menina tem cada saída, né? Antes que para relaxar, né? Duas senhoras foram assistir a palestra do orador, sentaram na primeira fila de frente. E o orador começou a falar dos defeitos humanos. E a cada defeito que ele falava, um olhava para a outra e concordava com ele afirmativamente. E eles foram falando nos defeitos humanos do orador, 40 defeitos. Aí, depois dos 40, eles falaram assim: vejam, meus amigos, tem mulheres que fumam. Aí uma olhou para a outra diferente. Tem mulheres que fumam, esquecendo que faz mal à saúde. Uma cutucou a outra e disse: comadre, vamos embora, que ele largou a pregação para bulir com a gente, porque elas fumavam. Elas fumavam. Importa automatizar em nós o hábito de servir. Porque, gente, viver como já vivemos é fácil. Olha, nós dormimos demais. Quem dorme 8 horas, nada contra, tá? Quem dorme 8 horas por dia, se viver 75 anos, sabe o que vai acontecer? Quem dorme 8 horas por dia, você dorme mais, né? No 8, 9, não, mas deixa para lá. Quem dorme 8 horas por dia, vai ficar com 70 anos de idade, vai dormir... isso é meu Deus do céu. Vai dormir 25 anos. Dormir 25 anos. É só fazer a conta, é matemática. Gente, nós fazemos muito o que deveríamos fazer pouco. E fazemos pouco o que deveríamos fazer muito. Porque estamos presos à rotina, aquela rotina milenar que nós falamos, né? Gente, já repararam que a gente só procura a Deus em último caso? Vou dar um exemplo. Meu Deus, me acuda, eu estou sofrendo isso e aquilo, mas por que não procura no início? Por que não procura Deus primeiro? Gente, Ele é nosso Pai. Ele nos criou para a felicidade, gente. Ele nos criou para um amor imortal. Nós fomos criados por Deus para isso. Vamos lembrar disso. E a gente só lembra de Deus quando a coisa aperta para o nosso lado. Aí a gente lembra de Deus. Meu Deus, me acuda. Como disse o outro na prece: Senhor, misericórdia para mim que sou imperfeito, justiça para minha sogra que ela merece. Isso é prece que se faça. A conveniência em primeiro lugar. A consciência deixa para lá. Diz André Luiz no livro Estude e Viva: consciência e conveniência. Somos oportunistas. Nos apaixonamos pelo menor esforço. André Luiz no livro Estude e Viva. Nos mínimos atos, negócios, resoluções ou empreendimentos que você faça, busque primeiro a substância post-mortem de que se reveste. A felicidade, ele conclui, está quando aprendemos que felicidade, para ser verdadeira, há de guardar essência eterna. Porque, gente, encarnar e desencarnar, de novo, repisando encarnações de baixo poder aquisitivo, é conosco mesmos. Nós somos hipnotizados pelas exterioridades humanas. Chico, falar 3 casos do Chico. Está acabando, viu, gente? Se preparando para ir ao centro, ele abriu uma gaveta, ele estava com a Ieda Hungria, que eu conheci, que era amiga dele. Mas antes de sair, peraí, Ieda, ele pegou uma gaveta, abriu, pegou uma coisinha lá dentro e botou no bolso do paletó.
Quando chegou no centro, uma senhora: Chico, eu vim de Fortaleza aqui, escrevi 3 cartas para você, zangada, e você não me respondeu. Enviei o retrato do meu filho para você. Ele sorriu, só mesmo o Chico, viu? Que saudade, meu Deus do céu, do Chico. Enviei o retrato do meu filho na esperança de receber a mensagem dele, você não me respondeu. Queria tanto receber a mensagem dele, falou desalentada, chorosa. Chico sorriu, pegou no bolso um retrato 3x4 e perguntou: é o seu filho? A senhora caiu em prantos, era o seu filho. E na reunião à noite ela recebeu a mensagem esperada. Chico, entrevistado com má fé por repórteres da revista O Cruzeiro, é uma revista antiga, eu ouvi falar, viu, do tempo do Afro, não era o teu tempo, né, o Cruzeiro. 1 milhão de exemplares, recebendo mensagem. Bom, aí o Chico chorou muito, porque os repórteres botaram ele na banheira para ele receber mensagem, depois fizeram uma reportagem ridicularizando ele, ele chorou muito e disse: não vou sair de casa. Aí Emmanuel disse para ele o seguinte: por que, Chico? O Chico relatou o problema. Aí Emmanuel disse: Jesus foi para a cruz, você para o Cruzeiro. Você não quer sair de casa? Aí ele foi. Gente, tinha um jovem aqui espírita, porque no início é um entusiasmo, né? E ele ficou entusiasmado e foi fazer um trabalho na casa de um diretor mais maduro. E chegou lá, ele viu o diretor tratando, depois de muitos anos de casado, tratando a mulher: querida, eu fiz um suco de laranja, você quer um suco de laranja? E aquilo, ele ficou encantado com aquele tratamento. Querido, eu fiz um cafezinho fresco, quer um cafezinho? E ele que chamava de querida e abraçava, e ele: eu vou fazer o mesmo com a minha mulher. Que eu acho que ele tinha a última encarnação, foi em Londres, entendeu? Ela meio frio, meio seco. Mas quando chegou em casa, que ele bateu, que a mulher abriu a porta, o jovem, ele: querida, que saudade, deu um beijo nela, ela começou a chorar, mas chorou muito. Que é isso, minha filha? Eu falo, uma demonstração de simpatia, de saudade, você chora. Pois é, eu hoje, olha, a máquina de o meu disco não me prestou. A máquina de lavar enguiçou, o garoto veio da escola que torceu o tornozelo, eu tive que esfregar a roupa na mão, e para culminar, para terminar o meu dia, você chega em casa bêbado. Ela não estava acostumada com aquele tratamento. Um fazendeiro, está acabando, viu, gente? Um fazendeiro de Mato Grosso foi procurar o Chico. Chico, a vida me deu tudo. Mulher maravilhosa, bons filhos, fazenda que de avião percorria por meia hora. Qual é o meu problema? Não sou feliz. O que me falta? Emmanuel, aí no socorro do Chico, diz: falta a você fazer a felicidade do outro. Esse é o sentido da gente, minha vida. Então, na próxima encarnação, se nós tratarmos bem nessa encarnação, a espiritualidade vai brotar tranquilamente em nós. Porque morreu só perde o corpo, a vida continua exatamente como a gente é aqui. Só que penas e gozos, está no Livro dos Espíritos. Eu não me lembro qual é a pergunta, leiam o Livro dos Espíritos todo, que vão encontrar essa pergunta. As penas e os gozos depois da morte são mais intensos? Está lá a resposta: 1000 vezes mais intensos, as penas e os gozos. Então, gente, vamos pensar nisso. E para encerrar, deixo com vocês a história de Rose. É pequeno, tá? Prestem atenção. No primeiro dia de aula, nosso professor se apresentou aos alunos e nos desafiou a que nos apresentássemos a alguém que não conhecêssemos ainda. Eu fiquei em pé para olhar ao redor quando uma mão suave tocou o meu ombro. Olhei para trás e vi uma pequena senhora, velhinha e enrugada, sorrindo radiante para mim. Um sorriso lindo que iluminava todo o seu ser. Ela disse: ei, bonitão, meu nome é Rosa. Eu tenho 87 anos de idade. Posso te dar um abraço? Eu ri e respondi entusiasticamente: é claro que pode.
E ela me deu um gigantesco apertão. Não resisti e perguntei-lhe: por que você está na faculdade em tão tenra e inocente idade? E ela respondeu brincalhona: estou aqui para encontrar um marido rico, casar, ter um casal de filhos, então me aposentar e viajar. Está brincando, eu disse. Eu estava curioso em saber o que havia motivado a entrar neste desafio com sua idade, e ela disse: eu sempre sonhei em ter um estudo universitário e agora estou tendo um. Após a aula, nós caminhávamos para o prédio da União dos Estudantes e dividíamos um milkshake de chocolate, nos tornamos amigos instantaneamente. Todos os dias, nos próximos 3 meses, nós teríamos aulas juntos e falaríamos sem parar. Eu ficava sempre extasiado, ouvindo aquela máquina do tempo compartilhar sua experiência e sabedoria comigo. No decurso de um ano, Rose tornou-se um ícone no campus universitário e fazia amigos facilmente onde quer que fosse. Ela adorava vestir-se bem e revelava-se na atenção que lhe davam os outros estudantes. Ela estava curtindo a vida. No fim do semestre, nós convidamos Rose para falar no nosso banquete de futebol. Jamais esquecerei o que ela nos ensinou. Ela foi apresentada e se aproximou do pódio. Quando ela começou a ler a sua fala, já preparada, deixou cair 3 das 5 folhas no chão. Frustrada e um pouco embaraçada, ela pegou o microfone e disse simplesmente: desculpem-me, estou nervosa. Estou tão nervosa, eu não conseguirei colocar meus papéis em ordem de novo. Então deixe-me apenas falar para vocês sobre aquilo que eu sei. Enquanto nós ríamos, ela limpou sua garganta e começou: nós não paramos de jogar porque ficamos velhos. Nós nos tornamos velhos porque paramos de jogar. Existem somente 4 segredos para continuarmos jovens, felizes e conseguir o sucesso. Primeiro, você precisa rir e encontrar humor em cada dia. Segundo, você precisa ter um sonho. Quando você perde seus sonhos, você morre. Nós temos tantas pessoas caminhando por aí que estão mortas e nem desconfiam. Terceiro, é uma enorme diferença entre envelhecer e crescer. Se você tem 19 anos de idade e ficar deitado na cama por um ano inteiro sem fazer nada de produtivo, você ficará com 20 anos. Se eu tenho 87 anos e ficar na cama por um ano e não fizer coisa alguma, eu ficarei com 88 anos. Qualquer um, mais cedo ou mais tarde, ficará mais velho. Isso não exige talento nem habilidade, é uma consequência natural da vida. A ideia é crescer através das oportunidades. E, por último, não tenha remorsos. Os velhos geralmente não se arrependem por aquilo que fizeram, mas sim por aquelas coisas que deixaram de fazer. As únicas pessoas que têm medo da morte são aquelas que têm remorsos. Ela concluiu seu discurso cantando corajosamente a Rosa. Ela desafiou a cada um de nós a estudar poesia e vivê-la em nossa vida diária. No fim do ano, Rose terminou o último ano da faculdade que começara tantos anos atrás. Em seu sonho, mais de 2.000 em seu sonho. Não, uma semana depois da formatura, Rose morreu tranquilamente. Em seu sono, mais de 2.000 alunos da faculdade foram ao seu funeral. Tributo à mulher maravilhosa que ensinou, através de seu exemplo, que nunca é tarde demais para ser tudo aquilo que você pode provavelmente ser, se realmente desejar. Muita paz a todos. Muito obrigado. Poeta, como sempre, sensacional. Quem veio buscar, achou. Quem precisava saber, agora sabe. Quem tinha que reforçar, está com o que precisava reforçado. Sensacional. Obrigado, Gilberto. Bom, nós agora então vamos pedir, para poder iniciar a segunda etapa do nosso encontro de hoje, pedir aos médiuns passistas da casa que possam se posicionar para iniciar
o trabalho do passe. Mestre Jesus, divino amigo, médico das nossas almas, Senhor, nesse momento nós buscamos o reequilíbrio do nosso ser espiritual, de nós. Permite, Senhor, que a misericórdia possa alcançar a todos que vieram buscar remédio na Tua presença. Que as forças vindas do grupo espiritual desta casa, entregues através dos médiuns passistas, possam não somente equilibrar a cada um desse recinto, mas que possa também alcançar aquelas pessoas que nesse momento fazem presença nos pensamentos, nas lembranças de cada um que vai receber o passe, desejando que essa pessoa, esse amor dos nossos corações, ou esse necessitado porque os conhecemos, possam também serem agraciados. Que assim seja.
Senhor Jesus, irmão, amigo, mestre, é com a sensação de muita gratidão, Senhor, participarmos desse momento em que recebemos aquilo que era necessário nas nossas mentes para alimentar o conhecimento e, ao mesmo tempo, modificar os sentimentos do coração, nos tornando mais apropriados para o serviço que há de se apresentar como sempre se apresentou. Tenhamos então, Senhor, nos ajude para que assim seja, para que tenhamos os olhos de ver, os ouvidos que ouvem e ajudam a compreender. Que possamos levar para os nossos lares esse sentimento bom que estamos sentindo agora e lá distribuindo, mas daqui até lá poderemos olhar para as calçadas do caminho e entregar sorrisos com os nossos olhos, com os bons pensamentos para aqueles que caminham e nós não sabemos para onde. Que assim seja. Pessoal, foi pedido aqui para dizer a vocês, e aí quem for mais rápido vai ter a oportunidade. Existem apenas 2 dessas agendas aqui que estão na minha mão, 2022. Então, ainda existem 2. Se alguém quiser adquirir uma dessas, ela tem o preço normal dela de R$ 45,90. Essas 2 serão vendidas por R$ 20. Então, os 2 que chegarem primeiro levam essa e a irmã dela que está lá embaixo.
Bom, passar aqui umas informações, uns avisozinhos que a gente precisa passar. Um deles é de agradecimento a todos aqueles que, de forma direta ou indireta, têm auxiliado as 100 famílias assistidas, mais de 100, na verdade, famílias assistidas por essa casa. Então, eles vêm aqui e encontram de tudo: alimento, vestuário, né? Então, aqueles que têm colaborado, que têm ajudado a esses, o nosso muito obrigado, e aqueles que têm auxiliado também com o bom pensamento, com a oração, também estão fazendo muito por eles. Então, a nossa gratidão. Dizer para quem ainda, porventura, não tem esse conhecimento, a nossa casa ela oferece um plantão de atendimento fraterno para você que às vezes tem necessidade de se desabafar ou não se sente muito à vontade com as pessoas que normalmente convivem com você. Todos os dias, de segunda a segunda, às 9 horas da manhã, nós temos um culto do Evangelho aqui na casa. Após esse Evangelho, começa o atendimento fraterno. Então, todos os dias, nós temos esse tipo de auxílio. Aqueles que necessitarem ou conhecem, às vezes, alguém que necessitaria, né, de algo assim, diz que existe esse serviço aqui. Durante os dias de palestra, como hoje, antes da palestra, há atendimento fraterno, nas quintas-feiras também, esses 2 dias à noite, e na sexta-feira também tem à tarde. Então, tem bastante horários para auxiliar aquele que estiver necessitado. Lembrar que a nossa biblioteca e a livraria estão sempre em funcionamento antes e depois das palestras, como agora. Então, segundas e quintas-feiras à noite, sextas-feiras à tarde. Então, quem quiser adquirir um livro para presentear para si mesmo, a nossa livraria está à disposição, está aberta, e saindo aqui na sala, primeiro corredorzinho à direita ali, tem uma biblioteca. Se alguém quiser levar um livro para melhorar o conhecimento que tem, basta chegar ali, apanhar, e depois tem um prazozinho até bom para poder devolver. Nós temos feito sempre um lembrete, que é uma solicitação, falando da Rádio Rio de Janeiro. O Emmanuel diz que a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. A Rádio Rio de Janeiro, que é AM 1400 kHz, ela vem enfrentando um período de bastante dificuldade, e é a única voz espírita que a gente está tendo aqui no Rio, na rádio, nas ondas do rádio. Então, se puder, no site radioriodejaneiro.digital, vai haver lá uma forma de a gente poder ajudar a manter essa voz ativa, não deixar calar essa voz, não. Então, se puder, alguém passa lá, depois nesse site, dá uma olhadinha e vê o que pode fazer. Os cursos da casa, que são os nossos estudos de obras básicas, de alguns livros do Chico, de outros também escritores, eles já estão em andamento. As obras básicas, elas têm um prazo para que até determinada data ainda possa receber alunos novos. Depois desse período já não é mais possível, porque vai perder tanto que vai ficar sem base para as próximas leituras, os próximos estudos. Mas nós temos o curso IED, que é a Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, e tem 2 horários para esse curso. Esse curso ele é praticamente permanente, às quintas-feiras, às 18 horas, e sextas-feiras, às 9h45. Aqui embaixo, no térreo, ali onde fica a mesa com as caixas para colocar os nomes das pessoas que a gente quer solicitar orações, ali tem
um formuláriozinho para inscrição para esse curso. Então, quem porventura estava com vontade de fazer um curso na casa, mas as inscrições, infelizmente, já encerraram por conta desse prazo, já que o calendário andou, ainda tem condições de fazer o IED. Então, passa ali embaixo, se inscreva e essas turmas poderão começar com você a bordo. Bom, amanhã, terça-feira, nós vamos ter uma palestra, como toda terça, de 15 em 15 dias. Nós teríamos uma palestra com a Elza Rossi, Elisa, né? Elza mesmo, tá? Elza Rossi. Mas a Elza teve um probleminha, tá rouca, não consegue praticamente falar, e o filho dela, o Daniel Rossi, vai substituir a mãe nessa palestra de amanhã. Então, se a gente puder prestigiar, vamos lá buscar essa instrução, que com certeza vai fazer com que a gente ganhe um pouco mais. Então, vamos prestigiar, quem puder, quem estiver com um tempo para isso, prestigiar essa live de amanhã do Daniel Rossi. Bom, seria somente isso. Então, como é o seu nome? Maria de Fátima. Já conhece as trovinhas da casa? É a sua primeira vez, então acertei? Então seja muito bem-vinda, a casa é sua a partir de agora, né? Então, aqui não tem porta, fica à vontade. Isso, aqui não tem porta. Então, sempre que quiser, esteja aqui. Nós temos um costume, uma coisa legal que a casa faz. No final, antes que a gente se despeça para ir embora, a gente sempre sorteia, pede alguém que diga um número de 1 a 59 para sortear uma trovinha, um verso de poesia. Escolhe um número para a gente, que seria para você e para todos nós. 7. Bom, a trovinha de hoje é de Lourenço Prado. E o Lourenço diz assim: se alguém te fala em derrotas, não temas nem acredites. Trabalho não tem barreiras, a vida não tem limites. Então, vou repetir. Isso é bom para nós ouvirmos, né? Se alguém te fala em derrotas, não temas nem acredites. Trabalho não tem barreiras, a vida não tem limites. Lourenço Prado. Então, dando boa noite a todos. Obrigado pela presença. Retornemos todos para casa. Vamos só aguardar que as meninas do Posso Ajudar vão nos auxiliar nessa saída. Uma boa noite a todos.
nesta oração, quando o sol tornará a brilhar. Mas se a dor retornar para o seu coração, ore sempre, a paz surgirá. Ó meu irmão, quero estar junto a ti nesta oração, e a dor não vai mais existir. Quando a alegria envolver o teu coração, agradece a Jesus pela oração.